Olá, muito boa tarde. Está a decorrer o primeiro centenário da morte da irmã Wilson, que fundou na Madeira uma congregação religiosa. Uma ocasião para recordar no programa Eclésia o percurso biográfico e o trabalho que as irmãs franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias desenvolvem. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. Iniciou o Jubileu da Misericórdia. O Papa abriu a Porta Santa no Vaticano esta terça-feira. O Papa Francisco presidiu a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, na solenidade da Imaculada Conceição, dando início ao 29º Jubileu da Igreja Católica. O breve e simbólico ritual decorreu no fim da missa, que Francisco presidiu na Praça de São Pedro, antes de empurrar as portas fechadas desde o Jubileu de 2000. O Papa foi o primeiro a atravessar a Porta Santa, recolhendo-se depois em oração durante alguns momentos em silêncio, sendo seguido pelo Papa Emérito Bento XVI, um momento inédito na história da Igreja. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. È Lui che ci cerca. È Lui che ci viene incontro. Sarà un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia. O dia era também histórico por assinalar o 50º aniversário do encerramento do Concílio Vaticano II. No início do Jubileu da Misericórdia, Francisco desejou que esta memória ajude a um encontro entre a Igreja Católica e a humanidade. Oggi, qui a Roma, in tutte le diocesi del mondo, varcando la Porta Santa, vogliamo anche ricordare un'altra porta che 50 anni fa i padri del Concilio spalancarono verso il mondo. No dia em que a Igreja evocou a Imaculada Conceição, o Papa Francisco apresentou a Virgem Maria como ícone da misericórdia de Deus e lembrou em oração todos os que mais precisam dela no mundo, junto aos pés da imagem que se levanta na Praça de Espanha, em Roma, onde cumprimentou doentes e idosos durante largos minutos. Vengo a nome delle famiglie, con le loro gioie e fatiche, dei bambini e dei giovani aperti alla vita, degli anziani carichi di anni e di esperienza. In modo particolare vengo a te da parte degli ammalati, dei carcerati, di chi sente più duro il cammino. Come pastore vengo anche a nome di quanti sono arrivati da terre lontane in cerca di pace e di lavoro. Sotto il tuo manto c'è posto per tutti. O Seminário Internacional da Fundação Fé e Cooperação sublinhou a necessidade de um desenvolvimento mais centrado nas pessoas e na sustentabilidade do planeta. Intitulado Repensar o Desenvolvimento, Reinventar a Cooperação, o Seminário Internacional da Fundação Fé e Cooperação teve como principal objetivo clarificar as prioridades deste setor numa era de rápida mudança.
O mundo está a mudar muito depressa, há muitos desafios à nossa volta e temos que pensar o que é que de facto é a nossa missão em termos de desenvolvimento e de fazer cooperação, e por isso quisemos colocar estas questões que não são fáceis, mas sobretudo promover debate sobre o que é que pode ser um desenvolvimento diferente e que papel é que pode ter a sociedade civil nesse desenvolvimento. Numa altura em que os líderes mundiais debatem em Paris propostas para combater as alterações climáticas, a diretora executiva da FEC destaca a necessidade das decisões ao nível do desenvolvimento serem não só alicerçadas em fatores económicos, mas olharem para outros critérios. É estabelecer esta ponte, este diálogo, para que as tomadas de decisões, de facto, não sejam só alicerçadas em fatores económicos, em fatores financeiros, mas que olhem para a pessoa e para o nosso planeta como o principal critério de decisão. Cuidado pelo ambiente, maior justiça social, educação, capacitação das pessoas são máximas que esta organização da Conferência Episcopal Portuguesa tem defendido ao longo dos últimos 25 anos, com o seu trabalho junto dos países mais carenciados, privilegiando a cooperação com todos os atores locais. A minha experiência nesses anos, aquilo que eu vi, que pude participar, é que quanto mais se envolve, não é, a população, as pessoas, enfim, que são elas mesmas que estão naquele projeto, naquela iniciativa, naquele momento de busca de desenvolvimento, quanto mais são envolvidas, melhores as coisas saem. Na Guiné, há cerca de 40 anos, como missionário, sacerdote e bispo, Dom Pedro Zilli frisa que é preciso um trabalho de desenvolvimento mais preventivo e menos reativo ou assistencialista. Mas às vezes existe a moda do momento em que se passa de uma coisa a outra e nós lá vamos mais lentamente. Também, por exemplo, o caso da ébola. É verdade, a ébola é uma problemática enorme agora, mas o paludismo continua, a malária continua, outras coisas continuam. Por exemplo, SIDA continua, mas fala-se tão pouco, parece que até não exista mais, quando na realidade não é verdade. Então, acho que uma das coisas que temos que procurar evitar são as modas do momento. O seminário internacional, acolhido pela Fundação Calouste Gulbenkian, mostrou a vontade das organizações da Igreja Católica se afirmarem cada vez mais como interlocutoras na promoção de um desenvolvimento sustentável e acessível a todos. The second thing as Catholics, especially in the north, that we can do is we can look at the way that we live our lifestyles, that we know that we are consuming far too much of what the planet has to give, and so climate change reminds us very carefully about that, and the fact that we need to think about the way that we live our lives, because that has a definite effect on the poorest countries as well. A Fundação Fé e Cooperação quis perspectivar o futuro do trabalho de desenvolvimento num ano em que celebra 25 anos de missão. É pela sua arte que comunica Deus aos outros. A fadista Carminho falou da sua relação com Deus na Capela do Rato, em Lisboa. Agora diga-me lá, também não tem nota, mas não desafina. Apesar, no tom, não desafina no tom. Uma conversa informal, uma entrevista conduzida por Maria João Avilés. Conversas com Deus que desta vez traziam à Capela do Rato a fadista Carminho. Falou da fé e da sua descoberta de Deus. Algo que nos chama a perceber o que é que está para além desta vida, não é? E Deus na minha vida tem um papel de presença fundamental, de acompanhamento da minha espiritualidade também com a minha arte, não é? É exatamente isso que acaba por ser um membro de mim, veio antes de mim. Isso é incontrolável, não é ele que tem um papel, sou eu que tento ter um papel no mundo através dele. Carminho um dia viajou pelo mundo. De mochila às costas, chegou à Índia, onde trabalhou como voluntária nas Missionárias da Caridade, as Irmãs da Madre Teresa de Calcutá. Fiz uma viagem de um ano, não só a fazer voluntariado, como também a viajar e a percorrer os caminhos interiores à procura também da minha própria vocação, que é algo que eu acho que todos devem procurar, e o voluntariado responde a muitas coisas sobre nós próprios e já tenho muitas saudades. Não tenho muito tempo, mas vou dedicar algumas semanas, poucas, e vou à Índia outra vez.
tenho saudades de ver algumas pessoas e de voltar a fazer alguma ação. É uma coisa muito pontual, muito quase insignificante, quase que diria que o voluntariado é feito para mim, porque essas pessoas é que me curam a mim. Conversas com Deus é um espaço de diálogo em que Maria João Avilés lançou o desafio a diversas figuras públicas para falarem da sua relação com a fé e com Deus. Que acho que se fala pouco de Deus, e é pena, e tendo observado ao longo da minha vida que há muitas maneiras de dialogar com Deus, muitas maneiras de o buscar e de o procurar, muitos modos diversíssimos de chegar a Ele, pensei que seria interessante recolher e acolher um grupo de pessoas, homens, mulheres de diversas gerações, que me pudessem falar de Deus e dissessem como é que chegam a Ele, o que é importante, em que medida, ou o que é que Ele determina na vida delas. O sucesso desta iniciativa, semana após semana, mostra bem como há uma fome muito grande de ouvir falar de Deus e há um fascínio muito grande por aquilo que cada um de nós pode dizer de Deus. É o Deus de uma mãe que nos ensina. Nesta conversa, Carminho falou do seu itinerário de vida, da família e da música, mas colocando sempre Deus num eixo essencial para o seu cotidiano. Eu tenho um laivo de sensação de que Deus está em mim, e por isso, quando eu sou sincera no que faço, quando eu não ponho o meu ego em cima, quando eu não me ponho à frente da minha própria arte, eu mostro Deus. Mas isso é um momento que se atinge com sabedoria, com despojamento, com verdade e muito raramente. Conversas com Deus levam hoje à Capela do Rato o jornalista Henrique Monteiro. Este ciclo termina na próxima semana com João Taborda da Gama, uma entrevista às 21h30. Estas e outras notícias estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Entre outubro de 2015 e o mesmo mês de 2016, as Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias assinalam o primeiro centenário da morte da fundadora, a Irmã Wilson, cujo trabalho que realizou na Ilha da Madeira vamos recordar no diálogo com a Irmã Isabel Francisco e a Irmã Maria da Conceição Pena, hoje convidadas do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Irmã Maria da Conceição, começava por lhe perguntar que nos referisse brevemente quem foi a Irmã Wilson. A Irmã Wilson, como já foi referido, portanto, fundou na Ilha da Madeira a Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias. O seu percurso antes de chegar à Ilha da Madeira é bastante variado, começando pela Índia, onde ela nasce em 1840, sendo depois educada na Inglaterra por uma tia, isto porque perdeu na infância os seus pais, a mãe quando tinha apenas 8 meses e o pai quando tinha 9 anos, passando também pelo processo de adesão da Igreja Anglicana à Igreja Católica. E essa adesão à Igreja Católica vai culminar em França, em 1873, em Boulogne-sur-Mer. E é então, nesse caminho de adesão à Igreja Católica e como consolidação dessa mesma adesão, que ela vem para a Madeira como enfermeira, e aí se sente profundamente tocada pela realidade que ali encontra. E qual é essa realidade, Irmã Isabel Francisco? O que é que leva a Irmã Wilson a fundar ou querer fundar uma congregação? A Irmã Wilson era uma mulher muito sensível. Então, quando chega à Madeira, encontra aquela beleza que nós sabemos da Pérola do Atlântico, ela ficou profundamente encantada. Mas, por outro lado, também ficou desolada quando encontrou um aspecto desolador no campo religioso, social, em todos os sentidos. Então, isso tocou-lhe também no seu espírito de missionária, de cristã. Então, começou a lançar mão a todas as necessidades, a ponto do bispo da diocese, então, lhe pedir que ela permanecesse lá.
foi nesse serviço que ela sente necessidade de buscar companheiras para poder lhe ajudar, e assim nasce a congregação. E nesse trabalho dela aparece uma coisa muito importante que se chama gesta heroica, porque houve uma epidemia na Madeira, então morria muita gente, e ela ofereceu-se insistentemente, porque não lhe queriam deixar, insistentemente ofereceu-se para poder ir trabalhar com as suas irmãs no Lazareto, e conseguiram debelar a epidemia. Então, como prêmio, o rei condecorou-a com a condecoração mais alta da Torre Espada. Ainda a irmã Wilson, como é que ela viu nascer a congregação na Madeira? Que casas foram surgindo para concretizar a sua obra? Ela fundou a congregação, foram surgindo a casa em Santa Cruz, por exemplo, onde nós consideramos como o berço da congregação, onde as irmãs fizeram os primeiros votos. Esteve no Santo da Serra, quando fundou o Colégio São Jorge, então teve várias casas ali. Trabalhou tanto que foi chamada de boa mãe pelo seu trabalho. Só que, entretanto, com a implantação da República, nós sabemos que as ordens religiosas foram extintas. Então, a congregação também da irmã Wilson foi dissolvida, ela foi expulsa para a Inglaterra, e as irmãs ficaram nas suas casas, ou foram para as suas casas mesmo, outras continuaram na clandestinidade. Mas ela, uma mulher de fé, não ficou, como vou dizer? Não desistiu. Não desistiu, não ficou desanimada. Ela lutou e conseguiu voltar. Um ano depois regressou à Madeira. Regressou à Madeira e mesmo na clandestinidade reorganizou a congregação. Uma congregação com vitalidade até aos dias de hoje. Que espiritualidade, irmã Maria da Conceição, que espiritualidade sustenta esta congregação? Em primeiro lugar, como a irmã Isabel já referia, a irmã Wilson era uma mulher de uma fé, de facto, muito forte, de uma grande caridade, daí que toda a sua vida foi inteiramente dedicada aos outros, ao serviço dos mais pobres, unindo o anúncio do Evangelho e o serviço da caridade. Podemos dizer que esta é realmente uma frase que sintetiza, portanto, o carisma da congregação, unir o anúncio do Evangelho ao serviço da caridade. E uma espiritualidade que para nós hoje, com uma herança da irmã Wilson, continuamos a estudar e a aprofundar com alguns pilares fundamentais, como a confiança e o abandono em Deus Pai, uma vida inteiramente unida a Jesus Cristo, foi isso que a irmã Wilson viveu e que nós, pela nossa consagração, somos chamadas a viver. Concretizada em alguns projetos? Em projetos que a congregação hoje continua a levar por diante. Na Ilha da Madeira temos ainda, sobretudo, algumas escolas do tempo da irmã Wilson, mas também com toda uma expansão a nível de Portugal, de alguns países da Europa, como a Inglaterra e a Itália, e depois também em África temos presença, portanto, em Moçambique, que conta já com mais de 75 anos, depois na República Democrática do Congo, em Angola, na Tanzânia. E em Timor-Leste, não é? Sim, mas depois a nível da Ásia temos presença não só em Timor-Leste, mas na Índia, que é ainda antes de Timor, e nas Filipinas, e depois também... E são sobretudo projetos sociais que marcam a ação das vitorianas? Sim, essencialmente, portanto, na área da educação, portanto, com jardins de infância, escolas, colégios, na área da saúde, nos hospitais, e hoje em dia também uma presença muito significativa nos lares de idosos e também nestes países de presença mais recente, como a Índia, em Timor, estamos já também a desenvolver alguns projetos, portanto, com a terceira idade. Uma congregação que nasceu na Ilha da Madeira e chegou a todo o mundo, não é? Por exemplo, irmã Isabel Francisco, como é que tomou conhecimento desta congregação? O que é que levou a optar por se consagrar nela? Eu considero o fruto do sonho da irmã Wilson, porque a irmã Wilson, depois de fazer tanto na Madeira, ela sonhava ainda que quando fossem mais numerosas, Deus pudesse mandar algumas delas para as terras de missão,
para as terras da África, ela dizia, para as terras da África, para ali dilatar o reino de Deus. Então, as irmãs, de facto, o primeiro posto de missão foi Madeira, Moçambique. Então, as irmãs chegaram ali. E chegaram também no lugar onde eu estava, e eu vi as irmãs, e no primeiro momento eu gostava de ser como elas. Então, eu pedi a Nossa Senhora essa graça de ser irmã. Depois, mais à frente, então, é que foi se esclarecendo que a minha vocação era a vocação de pertencer ao Senhor e de servir aos irmãos. E é isso que me mantém hoje. Hoje, esta congregação é recordada, o centenário da morte é uma ocasião para enfim, reencontros com a fundação da congregação. De que forma é que este centenário vai ser assinalado, irmã? Com certeza, nós já tivemos a celebração da abertura do centenário em loco, portanto, onde nasceu, na Ilha da Madeira, e fomos justamente num lugar onde a irmã Wilson faleceu, no convento de São Bernardino. Tivemos ali uma vigília e no dia seguinte, dia 18, fizemos a abertura na Sé Catedral. Isto é em outubro, não é? Em outubro, juntamente com as irmãs, o povo de Deus a quem ela serviu e uma família, a nossa família cresceu depois que a irmã Wilson morreu. Então, nós temos uma associação dos amigos da irmã Wilson, que é o que faz parte da nossa espiritualidade. Então, temos muitos programas como este que estamos aqui a fazer. Temos celebrações em todo o mundo onde nós estamos para podermos assinalar esta passagem, que para nós é um mergulho nas fontes e uma revitalização para a gente poder levar à frente o carisma da irmã Wilson com mais ardor, mais alegria e mais encanto. E por certo que sim, com o vosso entusiasmo, por certo que sim. E nós teremos a oportunidade também, noutras ocasiões, de recordar a irmã Wilson e a obra que ela quer que hoje se vá concretizando. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa e até uma próxima oportunidade, então, para voltarmos a falar da irmã Wilson. Mais logo, o programa Eclésia passa também na Antena 1, na rádio, quando forem 22h45. Votos, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.